A gente está vendo surgir muitas profissões, pessoas que do audiovisual que são especializadas em gerar imagens e vídeos com IA. A gente tem uma dinâmica diferente e que é comum, tá? Para quem já viveu lá atrás é comum. Mas por algum motivo agora o hype, por causa da internet é potencializado, a gente tem uma visão irrealista do que é IA. Nesse furacão de notícias de IA, a gente não vê coisas de aplicação real. Alguém já tinha visto isso daqui? É um exemplo chinês de um hospital agêntico, tá? E qual que é a ideia deles? Eles criaram uma simulação de um hospital para melhorar seus fluxos internos, tanto de triagem quanto de diagnóstico, de receita. Então, ali que vocês estão vendo, é como se fosse um joguinho mesmo, tá? Você cria um joguinho bidimensional, você cria vários personagens, e imagina que cada personagem tem um chapéu. Basicamente, eu falo assim, ó, você é um paciente com dor de barriga, você vai ali no hospital. Aí o outro, não, você é o recepcionista desse hospital, você vai direcionar as pessoas para onde elas têm que ir. Ah, você é o enfermeiro da triagem, você vai tirar a pressão e tal. Então, basicamente, eu coloco um chapéu em cada um ali. Eles aprenderam como o hospital tinha um fluxo ruim, e como eu poderia otimizar todo esse fluxo. Então, por exemplo, chega alguém com uma receita de outro hospital só para buscar o remédio na farmácia, ele não precisa passar pela triagem, vai direto. Então, isso daqui foi uma simulação que aumentou em até 70% a dinâmica de vários hospitais regionais. Mas está aqui um exemplo de aplicação muito pragmática do que é IA. Eu não estou falando do hype de tipo, não, a IA vai eliminar a necessidade de médicos, vai eliminar a necessidade de farmacêuticos. Não, estou falando de uma IA que cria uma simulação que melhora a vida dos farmacêuticos, que melhora a vida dos médicos, que melhora a vida dos enfermeiros. Então, isso, para mim, é um ponto de vista mais real. A gente ainda não está no nível de delegar uma função tão importante quanto um diagnóstico médico para uma IA. Muito embora a IA possa te ajudar 60% de eficiência, te ajudar com o conhecimento que o médico tem, por exemplo, na eficácia do diagnóstico, ele não substitui o médico ainda. E eu acho que quando eles falam que vai substituir o médico, a gente está falando sim de um hype, a gente está falando sim de algo que transcende a capacidade da tecnologia. A gente de IA tornou o teórico prático. Foi aonde a gente teve a virada de chave de uma IA que só conversava legal, olha que legal, ela conversa, fala as coisas que a gente pergunta para ela, né? Para uma IA que pode, de fato, fazer coisas no mundo real. Aquilo que a gente viu do hospital agêntico é um agente de IA. Eu começo a colocar IA para ter funções para executar coisas. E isso começa a mudar o jogo. Então, por isso que a gente está num momento muito legal para estar vivo, um momento muito legal para aprender, que é entender, cara, o que são os agentes de IA e como a gente pode aplicar eles. Qual que é a expectativa quando a gente fala IA e RH, né? Pô, a gente tem muito dado, mas a gente não sabe usar esse dado. O dado está descentralizado, o dado está difícil de interpretar, o dado está segmentado, né? Então, como que a gente consegue, então, tirar essa carga cognitiva de todo o dado e começar a focar no que realmente importa, na parte estratégica, no cuidado com as pessoas, no treinamento e desenvolvimento, né? Como que a gente quebra esse gap? Só que na realidade a gente não consegue, porque tem pilha de currículo para analisar, a gente não sabe, às vezes, como usar IA bem para isso, vou mostrar como a gente pode fazer. Um monte de pergunta que todo dia eles chegam lá para fazer a mesma pergunta o tempo todo, né, sobre benefícios, sobre dia de pagamento, né? Sempre tem muito isso, né? A gente tem a dificuldade de engajar também as pessoas, né? Isso também tem a ver com treinamento e com a implantação da cultura em si, né? Então, como que a gente, focado em tudo isso, a gente consegue realmente usar nossos dados para alavancar o nosso setor, né? E aí o medo e a IA, se ela não for tudo que ela prometer? E os dados? Né? E como que, então, eu uso a IA sem criar o medo da substituição? Que isso é algo realmente, assim, a grande preocupação das companhias, né? E também a grande ilusão das companhias, tá? Vou mostrar isso também. Muita gente acha que a IA vai realmente substituir todo mundo, e não é por aí. Como que a gente faz? Como que a gente, então, tira o humano do que é repetitivo e coloca no que é estratégico, né? Eu gosto de falar de tirar o robô de dentro do humano. Porque quando a gente pega o humano e coloca ele para repetir uma tarefa zilhões de vezes igual, clicando janelinha aqui, arrastando para lá, só inserindo o número numa planilha que já está automatizada, a gente está transformando esse humano num robô. Ou seja, a gente não está usando o potencial desse humano dentro da companhia. Então, como que a gente consegue, então, transitar ele, usar IA para ser IA e humano para ser humano? Legal. E aí tem IA generativa, que foi o grande boom, tá? Isso daqui que faz a gente estar aqui falando de IA hoje. A IA, até uns tempos atrás, era papo de nerd dentro de faculdade, puramente teórico, nada aplicável. E a IA generativa foi onde isso surgiu, né? Porque com o ChatGPT, que consegue responder muitas perguntas de forma bem pertinente, bem
clara, muitas vezes, isso causa um hype gigantesco. Mas aí, como está aqui a descrição, eu sou o cara pé no chão, às vezes vou dar uma má notícia, ela não entende o que ela está dizendo, ela não está pensando, tá? Ele mostra lá, estou pensando, thinking, passos. Não é verdade, tá? Basicamente, a gente está falando de uma coisa que já foi definida muitas vezes como papagaio estocástico, tá? E é uma definição acadêmica, tem artigos mesmo que definem essa IA generativa como um papagaio estocástico. O que é isso? É um modelo estatístico, puramente estatístico, tá, gente? Eu criei uma caixa que consegue aprender o padrão de linguagem e ele vai repetir na próxima palavra com base em probabilidade. Então, se eu faço uma pergunta, qual que é a probabilidade depois de uma pergunta? É a resposta da pergunta. Se eu coloco um texto, sei lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que ela vai predizer que a próxima palavra é fura. Então, a função dela é essa. Sabe o corretor ortográfico do celular? É aquilo, só que numa enésima potência, tá? Eu pego um corretor de celular, eu equipo ele com muito mais dados de treinamento e ele fica essa coisa incrível que esses modelos, tá? Não tira o incrível, mas entendam que é uma ferramenta, entendam que é limitado, entenda que eu não posso colocar ela para pensar e tomar decisões muito importantes como diagnóstico médico, mas entendam que, como eu treinei ela com muitos artigos de medicina, por exemplo, eu posso sim usar ela como auxílio, né? Só que tem que ter um tomador de decisão atrás, tem que ter uma pessoa que sabe do que a IA está falando por trás. Então, o que é a tecnologia central aqui, a grande calculadora de palavras, chamado Large Language Models, que é grandes modelos de linguagem. E, pessoal, tem centenas por aí, tá? Para citar as mais importantes aí hoje, né? E algumas também que eu trouxe aqui, porque eu acredito que nem todo mundo saiba, né? Tem o Claude, que é da Anthropic, OpenAI, que você já conhece, o ChatGPT, Mistral, que é uma open source, né, código aberto, que é francesa, muito interessante também. O Maritac AI, que é brasileiro, não sei se ninguém conhece, mas é uma IA incrível, aí, cria da Unicamp, que é treinada majoritariamente com português brasileiro. Então, quem está cansado daquele português enfadonho do ChatGPT, né, que parece um inglês traduzido, vai gostar da Maritaca, porque é um português treinado com texto de português brasileiro. DeepSeek, que é o chinês, Gemini, do Google. Enfim, gente, tem centenas por aí e todos são muito competentes, tá? E o mais legal é testar para ver no que ele vai te servir, né? Por exemplo, nossa, eu preciso atender público em português brasileiro, vou usar o Maritaca. Nossa, eu preciso de uma IA bem criativa para criar ideias de posts, né? Vou usar um OpenAI. Eu preciso de uma IA que trabalhe com volume de textos muito grande, vou usar um Gemini. É que vem a questão realmente da tentativa e erro. Eu acredito que quando a gente está falando de novas tecnologias, é realmente tentativa e erro. Eu acho que o especialista se diz naquele que errou muito. O especialista é aquele que bateu muito cabeça e está aqui para falar, gente, eu bati muito cabeça, eu tentei colocar texto com contexto muito grande no OpenAI, não foi tão bem quanto no Gemini. Ó, pessoal, português é muito difícil ensinar o ChatGPT a falar um português que não seja extremamente adjetivado. Inclusive, parênteses, uma estatística legal. Tem uma estatística que eu acho que a revista Época lançou, que aumentou em 70% o número de aplicação de efervescente em publicações de língua portuguesa. Tanto artigos acadêmicos quanto artigos de revista. Por quê? ChatGPT. As pessoas usaram muito mais ChatGPT para redigir seu texto. A palavra efervescente, que é bem comum no inglês, para a gente usar como adjetivo, né? Começou a aparecer muito em português, sendo que em português a gente só usava efervescente para falar do eno, né, do remédio. Então, você vê o tipo de implicação que tem quando chega uma nova tecnologia. Mas você quer evitar uso excessivo de efervescente, vibrante, outra palavra também que aumentou e muito a aplicação, você pode ir para AutoSIAs que tem um treinamento com uma base de textos diferentes e, portanto, vão usar um linguajar diferente, né? O caso do Maritaca, o Claude é excelente. O Claude, ele é também americano, ele tem parte na França, parte no Canadá, mas ele foi treinado muito mais com línguas latinas. Então, por exemplo, o português do Claude é bem menos adjetivado que o da OpenAI, né? O da Mistral também. E o Maritaca me parece ser o português mais perfeito de todos, mas não tem um raciocínio mais perfeito de todos, né? Aí que vai essa parte da tentativa. Raciocínio, se eu puder dar uma dica para vocês, vai ser o Claude e o DeepSeek, né? Que tem um raciocínio mais cristalino, assim, digamos, né? Mais passo lógico, né? Enfim, mas todos são modelos muito bons. E, gente, grande parte do que faz uma IA ser válida dentro do nosso contexto é a gente parar de usar o genérico e usar o especialista, né? Então, começar a construir soluções com isso. É isso que realmente tira a IA de ser uma commodity, que, como a gente está vendo, tem várias e todas são muito boas, para ela realmente trazer valor real dentro das companhias.
A IA está se comportando de uma forma não esperada quando ela gera um resultado incorreto? Como vocês viram, ela é um modelo estatístico ultra refinado que está ali sorteando as principais probabilidades para gerar uma coisa diferente. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa talvez um pouco chocante. A alucinação, com muitas aspas agora, é desejável. Então, a IA não está se comportando de forma diferente que ela foi programada. Ela está se comportando para fazer exatamente o que ela foi programada, que é variar texto, gerar texto interessante, é predizer a próxima palavra. Então, eu não gosto muito do conceito de alucinação. Eu digo que se ela chegou no resultado que não deveria chegar, a culpa é do usuário. Elas foram feitas para fazer textos que fazem sentido. E são coisas diferentes. Né? Um texto gramaticalmente correto, um texto que faz sentido, é diferente de um texto que te diz a verdade. Se eu quero que a IA me traga um dado verdadeiro, eu tenho que ser o detentor dessa informação e eu tenho que fornecer essa informação, ou pelo menos eu tenho que saber avaliar essa informação. Não adianta me autodiagnosticar sem ser um médico. Eu não sei a informação que ele está me dando. Né? De repente, é aquele fenômeno do Google, né, do tempo atrás. Né? Todo mundo tinha alguma doença severa, né? Todo mundo tinha, sabe, todas as doenças piores do mundo porque se diagnosticava pelo Google. É a mesma coisa aqui, tá? Então, eu acredito que, quando a gente fala disso, toda a reportagem, tudo, o viés, né, tenta jogar a responsabilidade na IA. Eu acho que não. Para quem entende como é a ferramenta, tem que jogar a responsabilidade no usuário. A responsabilidade do dado que a IA está jogando para fora e que você vai usar fora dali é toda sua. Você não deveria divulgar se você não tem certeza das informações que estão ali. Você deveria checar. Ou você deveria fornecer a informação que você quer que o texto contenha. Tá? Mas, boa notícia, as IAs estão melhorando nisso. Mas como elas estão melhorando se a tecnologia não é para isso? Elas estão colocando um mecanismo de busca embutido na IA. Então, não sei se alguém já utilizou ali um Gemini Pro ou o ChatGPT Pro, né? Ele investiga a informação e te traz as fontes, tá? Significa que as fontes são confiáveis? Nem sempre. Significa que ele interpretou corretamente essas fontes? Nem sempre. Mas isso, pelo menos, garante que ele melhore um pouco o conteúdo que ele está te dando. Tá? Mas, no geral, gente, confie mais na sua própria expertise e revise. Eu acho que não existe trabalho de IA sem revisão, tá? Com o IA sem revisão. E isso até a própria AI diz, tá? Existe um artigo da OpenAI lançado que é Por que os modelos de linguagem alucinam? E olha que interessante essa frase, ó. A persistência das alucinações se devem, em parte, aos incentivos oferecidos pelos métodos de avaliação que estão sendo usados. Parênteses aqui. Essas IAs, elas são treinadas assim. Eu coloco um monte de texto, ela começa a me gerar texto, certo? Aí, se o texto está legal, eu dou um ponto para ela, eu reforço aquele tipo de resposta. Se o texto não está legal, eu dou um thumbs down para ela, né? Eu dou um negativo para ela. E ela perde ponto e ela não faz mais aquele tipo de resposta. Então, por isso, por exemplo, que a IA é muito puxa-saco, né? A IA sempre vai falar algo para te agradar. Então, esse é um outro perigo também, né? Tem até um post que viralizou recentemente, que é bem engraçado, que é tipo, a pior pessoa que você conhece, você não precisa ser pior no termo moral, tá? Mas pode ser também pior no termo de habilidade. Tem um chat GPT falando para ela, isso aí, você manda bem demais, é muito bom, continue. Né? Provavelmente, tá? E é por isso, ela é reforçada para ser esse puxa-saco, e ela é reforçada para escrever texto de uma certa forma. Então, a alucinação, ela é sim, parte desses incentivos. Lembra que eu falei, ela é programada para alucinar, né? Então, embora as avaliações não provoquem as alucinações diretamente, a maioria delas mede o desempenho do modelo de uma forma que favorece adivinhações, em vez de reconhecer uma incerteza. Então, resumindo, muitas vezes eles colocam testes para a IA fazer. E quando tem um teste, tem uma pergunta que a IA não sabe. O que é melhor? A IA não responder ou ela tentar chutar qualquer coisa? Se ela chutar qualquer coisa, ela tem alguma chance daquilo estar certo. Se ela falar, não sei, zerou. Então é por isso que, nestes testes que eles colocam a IA para estressar ela e para tentar adquirir os melhores resultados, ela sempre vai tentar arrumar uma resposta. E é por isso que ela alucina, tá? Mas essa é a ideia, gente. Olha, o reforço que a gente dá na IA é o que vai ajudar ela a alucinar ou não. Por exemplo, se eu pergunto algo assim, IA, me diga qual foi a história da amizade entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. Para quem também quer entregar a idade, Ayrton Senna e Nelson Piquet se odiavam, tá? Publicamente, várias alfinetadas, assim, nunca foram amigos, tá? Nelson Piquet nem foi no enterro do cara. Só que daí, se eu coloco isso, o ChatGPT vai criar para mim
a maior história de amizade atrás dos bastidores sobre os dois, né? Porque eu enviesei o modelo, eu falei, me fale sobre a amizade. Mas se eu fizer um prompt assim, me fale sobre a relação entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. Opa, aí sim, ó, com a relação conturbada, sempre se alfinetavam e tal. Aí ele vai muito provavelmente me dizer uma coisa mais fatídica. Mas repare que, para ele dizer algo mais fatídico, eu tive que dar a probabilidade para ele colocar isso para mais fatídico, né? Eu falar relação dá uma probabilidade. Se eu falar amizade, é outra probabilidade. Então, entendo que toda vez que eu vou dar um comando para uma ela, tem que ser extremamente intencional. Eu tenho que saber o que eu estou querendo de output. E tá aí uma ótima dica. Se eu descrever exatamente o que eu quero de saída, também é uma forma excelente de eu aumentar a probabilidade desse modelo de me dar uma coisa utilizável, dar uma coisa que eu goste do resultado, tá? Ok, então isso que eu falei para vocês de como eu treino esse modelo e como ele é treinado para ser um pouco de puxa-saco, como ele é treinado para alucinar um pouco e tentar uma resposta, por mais que ele não saiba muito, tem a ver com um conceito chamado machine learning, tá? Que é como esses modelos, como eu ensino máquina a aprender, né? Afinal de contas, como que eu ensinei uma máquina a entender linguagem? Como eu ensinei uma máquina a conversar, cara? Isso é uma tentativa da tecnologia há muitos anos, desde a década de 50 ali. Tá? É uma empreitada bem antiga e é difícil, tá, gente? É muito difícil. Por muito tempo a gente tentou codificar uma gramática, né? Colocar em termos lógicos uma gramática, então fazer a IA interpretar a partir dessa gramática, tá? Não deu muito certo. Aí quando que isso começou a dar certo? Quando a gente começou a usar um conceito de deep learning. Que é isso? Em vez de eu dar a instrução, em vez de eu dar a gramática, eu dou exemplos. Eu pego vários textos e jogo lá. E ele vai encontrando os padrões desses textos. E ele pode fazer predição, a predição da próxima palavra. E aí, eu vou fazendo esse aprendizado supervisionado ou por reforço. O da IA ali que eu comentei com vocês é por reforço, tá? Mas isso daqui, gente, não para nessas IAs generativas. Eu posso também criar um outro tipo de IA muito interessante, que é a IA preditiva. E, inclusive, gente, isso veio antes da generativa. Mas só agora também está ficando em evidência por causa da generativa, porque a generativa é mais legal, né? Tem um apelo do público, né? Mas a preditiva, eu estou falando de IAs que eu posso jogar esse monte de dados para predizer dados do passado e do futuro. Eu vou mostrar um exemplo para vocês específico para RH depois, mas, por exemplo, eu posso colocar dados meteorológicos de temperaturas dos últimos anos e ela pode me dizer, por exemplo, se na próxima janela de 4 horas vai chover ou não, que é bem importante, por exemplo, para o agro. E, gente, isso daqui, se vocês jogam o clima-tempo, alguém sabe aqui a probabilidade média do clima-tempo, por exemplo? Em torno de 54%, tá? Um pouquinho melhor que jogar uma moeda para cima, tá? Só que, quando eu crio um modelo estatísticos assim, de uma micro-região e coloco numa IA preditiva, ela consegue predizer com 82%. Pelo menos nas próximas 4 horas, tá? Para ver como é incrível quando a gente usa modelos de machine learning. E eu posso usar isso para tudo. Eu posso usar isso para entender por que meus funcionários não estão ficando. Eu posso usar isso para entender qual o treinamento mais efetivo para cada setor. Eu posso usar isso para entender qual gestor está dando mais resultado, está liderando melhor um grupo de pessoas. Gente, eu posso usar para muita coisa. Basta eu ter os dados organizados. Isso basta é de complicado. Isso é muita coisa, mas se eu conseguir criar uma cultura de captar esses dados, juntar bem, deixar ele guardadinho, organizado, eu crio muita coisa que é a preditiva. Isso é muito legal. Então, resumindo, o que a preditiva faz? Ela observa, a partir dos exemplos que eu dei, ela aprende os padrões ali e ela consegue, então, extrapolar para o futuro e predizer para o futuro. Tá? Isso seria uma definição da IA preditiva. E aí, com esse tanto de IA que tem por aí, tem um cara aí, que é o Vitalik Buterin. Tem vários mitos acerca desse cara. Não sei se quem conhece, mas quem sabe aí de criptomoedas e tal, ele é o criador da Ethereum, né, da rede Ethereum, né? Dizem que esse cara tem um QI de 250, tem vários mitos, tá? Não sei se é verdade ou não, mas ele fala uma coisa muito interessante, né? Que ele consegue ver que o trabalho vai mudar nos próximos 10, 20 anos. E repare também, né? Geralmente a galera do hype fala que não, ano que vem já mudou tudo. Ou máximo daqui 3 anos já tá tudo diferente. Não, ele coloca 10, 20 anos. Isso que eu gosto, cara pé no chão, né? Que o fluxo vai ser assim: o humano descreve o que quer, a IA vai construir e o humano revisa. Esse grifo é meu, tá? E que muita gente esquece. A galera acha que a gente já tá no humano descreve e a constrói, eu copio e colo, jogo lá e tá tudo certo. Teve um advogado da Avianca, né, aquela empresa de aviação, que perdeu sua AB recentemente, porque ele pegou uma petição inicial criada por IA, não revisou, jogou lá e tinha
dezenas de números de processos inventados, tá? O juiz, com toda a razão, ficou pé da vida e entrou com uma petição para caçar o AB dele, teve o AB caçado. Mas, gente, humano revisa. Eu acho que isso é central aqui, tá? A gente não pode delegar para a IA a responsabilidade da acurácia das informações, da qualidade do trabalho. Por isso que eu falo de pé no chão. Gente, tem que ter humano no fim do processo. Tem que ter o toque humano. Não adianta deixar a IA fazer tudo, rodar tudo. E isso leva a gente a um funeral, né? Acho que é o funeral do achismo. Acabou o achismo. Se a gente tem IA preditiva, que se eu pegar meus dados, jogar ali, ele prevê padrão. Se eu tenho IA generativa, que pode entender tudo em linguagem natural, e me dar plano de ação, interpretar os dados, e me tirar um tempo de dedicação para entender os dados, e organizar os dados, muitas vezes, né? Eu posso ter um gestor proativo. Eu posso ter um gestor que, em vez de ficar reagindo ao problema, apagando fogo aqui e acolá, ele pode simplesmente antecipar os problemas. Ele já pode simplesmente já ter um fluxo que resolve aquele problema. E ele não ficar ali focando em coisa do dia a dia, né? A pilha de currículo acumulando, a pergunta que o funcionário Y fez pela 10ª vez. Ele pode simplesmente antecipar tudo e focar no que realmente importa, que é o estratégico. Que é pensar, nossa, quantas pessoas a gente vai precisar para o ano que vem? Se a gente lançar um novo projeto, o que eu preciso fazer de treinamento para o meu pessoal para esse novo projeto? Então, essa ideia, eu acho que se a gente está gerindo com achismo, hoje, com as ferramentas que a gente está atrasado, tem algo errado. A gente não pode mais agir com achismo, não pode mais, eu acho que isso aqui é o melhor. Ou então, aquele gut feeling, né? Eu sinto que é isso aqui que a gente tem que fazer. Gente, a gente tem IA para ajudar a gente a entender nossos dados, a extrapolar para o futuro. A gente tem IA para interpretar nossos dados e dar um plano de ação. E a gente pode usar nosso cérebro depois para revisar tudo isso e fazer alguma coisa. Acho que não tem mais por que ter achismo nas corporações. Discussão sim, tá? Não entendam mal. Discussão sim. Mas a discussão tem que ser pautada nos dados. Então, eu tenho esses dados aqui, elas me dizem tal coisa. Eu tenho aquele outro dado ali que talvez seja outro. Vamos tentar achar uma coisa que, né, case no meio. Então, discussão, claro, sempre vai ter. Mas o achismo de tipo, putz, eu acho que é isso, mas eu não tenho dado nem nada, só o meu feeling. Acho que isso está com os dias contados, no mínimo. E aí, o que acontece hoje em dia, né? O gestor de RH ali passa dias abrindo planilha, lendo 1 milhão de currículo para selecionar. Pode até usar IA ali no processo, mas não usa da forma mais efetiva, e fica ali cruzando relatório e responder pergunta que uma máquina já podia antecipar, né? E também tem o outro lado, que é dashboard para todo lado, né? A ideia de que, nossa, beleza, eu tenho que fazer uma ação, mas eu tenho que entender os dados, aí você vai ver, tem 1 milhão de dados diferentes, que só o cientista de dados, só o engenheiro de dados, o cara que fez aquilo que entende, aí você tem que ficar perguntando para ele, e aí todo esse atrito, né? E, pessoal, como a gente viu, que a tecnologia que a gente tem, não precisa de nada disso, né? E, para mim, o grande trunfo da IA é eliminar essa carga cognitiva. Beleza, dashboards são importantes, mas dashboards deixa a gente ali olhando e gastando um monte de energia cerebral só para entender. E também a gente tem ali um monte de dado, um monte de planilha, um monte de coisa para ler, que só gera também mais carga. E aí a gente vai gastando essa carga, vai tendo essa carga cognitiva, sem gastar no que realmente importa, né? Então, a gente deveria usar nosso cérebro para o que realmente importa, que é o estratégico, eliminando essa carga cognitiva. E aí sim que a gente é produtivo. Isso não vale só para o gestor de RH, isso vale para toda a corporação, para todo mundo, né? É a gente trabalhar com menos fricção cognitiva. A ideia de a gente só focar no que importa, no que é estratégico, no próximo passo, na execução, em vez de focar na repetição. Não precisa trabalhar mais rápido, mas com mais qualidade. Porque, assim, no fim das contas, o trabalho vai ser mais rápido. Por quê? Não estou gastando tempo no repetitivo. A IA já fez isso para mim. Mas aí eu posso despender mais tempo até o prazo no que realmente importa, na qualidade da entrega. E isso muda, isso realmente é o que gira ponteiro. É uma coisa que não dá muito para medir no começo, mas todo mundo sabe. Geralmente, todas as ações da RH são difíceis de medir, né? Mas isso aqui é aquela coisa que dá para ter certeza que vai mexer ponteiro. Não tem como não mexer, tá? Se seguir bons padrões de governança, claro. Tem uma pergunta? Alguém? Ok. Porque uma coisa que pode acontecer, que tem acontecido, infelizmente, nas companhias, eu vou chegar nessa parte quando eu falar de governança. Epa!
é quando a gente fala de as pessoas não serem transparentes quanto ao uso da IA, né? Isso é uma coisa um pouco triste, né? Porque aí sim a gente está mexendo no ponteiro, a gente está dando o ferramental necessário para a pessoa performar melhor, mas ela leva o mesmo tempo, porque ela usa a IA no tempo que assim, resolve o problema em 1 hora, mas ela fica as outras 6 sem resolver problema nenhum, porque o problema do dia já foi resolvido. Né? Isso é um problema, tá? Mas eu acho que com cultura e com boas práticas de IA, a gente consegue mitigar isso. A gente vai falar isso no momento de governança. Mas aí, a pergunta que fica, a IA resolve tudo? Né? Porque o que a gente ouve? Né? Tem essas tecnologias, são muito boas, mas a gente ouve coisas bem, né, hypadas, né? Realmente, coisas muito além do que a IA faz, né? Vamos colocar aqui alguns contrastes, né? Então, tem um mito que a IA vai contratar as pessoas. Cara, não precisa mais de RH, a IA vai chegar, vai entender, vai entrevistar, vai ver microexpressão facial na pessoa e vai contratar a pessoa. Né? Esse é o mito. Né? Só que o que é a realidade? Tá? Onde a IA faz bem? O que ela faz bem? Triagem. Pessoal, se eu subir 100 currículos para uma IA e colocar critérios bem definidos, aí que tá o erro da maioria. A galera coloca lá, olha, tá aqui 100 currículos e eu quero contratar para analista de marketing. A IA vai fazer. Mas, gente, aí você está só contando com o viés da IA. Aí você está só jogando a responsabilidade para a IA, o que você não deveria fazer. Mas se você coloca a triagem e você descreve, olha, nossa cultura é assim, o nosso fit é assim, as habilidades que eu quero são essas, eu quero ver se a pessoa tem uma capacidade de aprender, né? E só de falar isso, você vai ter uma triagem excelente, tá? Bem competente desse monte de currículos, né? E hoje em dia tem até o Manus, que é uma IA chinesa, que ela consegue abrir PDF por PDF numa pasta e lendo para você. E no final, o que ela vai fazer? A dica que eu dou, tá? Não é falar, tome a decisão, é falar, elenque para mim os 10 que eu tenho que dar mais atenção. Para quê? Para que tenha humano revisa no final do ciclo. Você não está falando aí, decide aí para mim, e aí o cara que você falar, eu vou entrevistar e tá tudo certo. Não. Você tá, olha, selecione os perfis que eu vou avaliar depois. Isso é importante na triagem, tá? Busca de talentos ali no LinkedIn. Gente, a maioria das empresas americanas, europeias, usam IA para buscar talento, tá? A gente acha que é uma pessoa que fica ali correndo atrás, headhunter, na verdade um headhunter, só que utilizando IA, tá? Ela dá bem os padrões que ela quer, ela valida e depois ela dá o ok para a IA disparar a mensagem, tá? Então ela faz isso de forma muito competente. Seleção de currículo, talento, ela faz isso de forma muito competente também, tá? Aí outro mito. Não, a IA será seu time. Contrate aqui esse serviço que você não vai precisar de time de XYZ, de programação, de marketing, geralmente são os mais atacados, né? Olha, o que eu posso dizer? A IA maximiza a performance, só que ela não elimina a necessidade de se ter um time, tá? Inclusive, foi uma tendência desse ano mesmo, cara, ano passado para esse ano, de demissão de vários programadores, vários analistas de marketing, e agora a gente está num processo de contratação de novo desse pessoal, porque viram, poxa, a IA não consegue mitigar totalmente esse profissional. Tá? O que está tendo de mais necessidade? O profissional mais sênior. Tá? Porque o cara que só executa, aí sim, beleza, a IA consegue. O cara que só vai lá e publica o criativo, né, realmente não. Mas o cara que consegue fazer o criativo, analisar, usar uma IA para ajudar ele a escrever melhor, usar uma IA para ajudar ele a fazer a imagem certa para o criativo certo. Este cara com mais visão de negócio tem mais valor hoje em dia. E é esses que voltaram para contratar. Por isso que no mercado de sênior a gente tem uma falta, na verdade. Porque precisa de sênior bom o suficiente para revisar o trabalho que a IA faz. Né? Então eu diria que se eu tenho alguém júnior aqui ou para pleno, a ideia é torne-se com maior visão de negócio. Busque entender mais todo o processo e revisar um trabalho que uma IA faz. Hoje a IA não faz tudo, mas eventualmente pode ser que faça essa parte do manual da criação. Então o que é importante? Eu saber a estratégia, eu saber para quem que eu estou falando, para quem que eu estou escrevendo, por que estou fazendo esse anúncio. O porquê é a pergunta chave. Você tem que saber o porquê. Né? Então o cara que sabe os porquês, a pessoa que sabe os porquês, é a pessoa que vai ser bem amparada, né, bem assessorada pela IA. Tá? E qual que é a ideia aqui? Não é usar IA genérica.
Veja bem, eu coloquei uma descrição aqui, né? Se a gente usa uma IA direcionada para o contexto de trabalho, né? Então, por exemplo, tem uma IA específica para aquilo que eu estou fazendo. E para eu saber fazer isso, eu tenho que saber muito bem como eu faço, e explicar muito bem os passos, entender qual que é o processo, entender os porquês. Porque se eu consigo entender tudo muito bem, eu consigo fazer uma IA que realmente maximiza minha performance. Aí outros mitos e realidades, né? Ninguém gosta de chatbot, aquele atendimento quadrado, né? Que, nossa, eu até penso que seria melhor eu ter um chatbot para responder as dúvidas que todo mundo faz todo dia no RH, mas seria um atendimento mais, né? Quadrado, clique um, tal. Gente, isso acabou, tá? Isso acabou. Embora ainda haja muitas empresas que ainda não saíram disso, gente, dá para fazer um atendimento 24/7 que vai eliminar formulário, tá? Vai eliminar essas dúvidas operacionais, tá? Isso para mim é bom, tá? Por mais que a IA responda de forma bem humana, né? E a gente fique com medo, tipo, nossa, então vai tirar o humano do atendimento. Gente, eu acho que na verdade, geralmente a pessoa da RH que fica ali focada em ficar respondendo dúvidas, ela poderia estar fazendo algo muito mais estratégico. E deveria, às vezes, tá? Deveria estar focando no recrutamento, deveria estar focando no marketing, no endomarketing, deveria estar focando em campanhas de comunicação, mas ela está ali sempre repetindo a mesma coisa, né? Isso toma muito tempo. E a boa notícia é que essas IAs, hoje em dia, elas fazem um excelente trabalho nesse tipo de cenário. Ela consegue realmente entregar uma experiência conversacional bem humanizada, tá? Para dizer a verdade. E parece que eu ouvi um barulhinho do chat. Teve alguma pergunta? Deixa eu ver. Acho que Jean que perguntou, não foi não? Eu fiz no chat, você consegue ver, Gabriel, a pergunta no chat? Mas eu posso falar que, na verdade, eu fiquei curiosa para entender como é que, na prática, esse atendimento pode acontecer, como é que o pessoal de RH consegue já fazer isso funcionar, começar amanhã, entendeu? Botar isso para rodar. Eu acho que é uma das dores que o pessoal de RH tem e que realmente atrapalha muito o RH ser estratégico é a operação. E tirar dúvidas recorrentes, que são exatamente as mesmas, é uma das dores, eu acho que, da maioria deles, né? Perfeito. Ó, pessoal, existem várias ferramentas de automação de IA. Tem duas que eu acho muito boas. Uma chama. Eu vou até escrever aqui no chat, tá? Flowise e a outra é N8N. Tá? São ferramentas excelentes para você automatizar. Então, como elas funcionam? Elas são bloquinhos, como se fosse nozinho, você faz um diagrama. Então, aqui chega a mensagem eu mando para uma IA, eu coloco um prompt bem legal nela, eu crio uma persona, você pode criar a sua persona ali. Ela sempre responde de forma amigável, olha alguns exemplos de resposta. Pode colocar assim, e não responda com mais de 300 caracteres, coisas desse tipo. É importante para ela não fazer aquele textão, né? Ela sempre responder de forma bem humanizada. Dá para colocar emoji ou não colocar emoji, se você escolhe tudo, e depois ela responde. Quais são os canais? Geralmente eu já apliquei isso, né? No Teams, né? Para quem usa aí o ecossistema da Microsoft, existe o Copilot Studio, que é basicamente igual a essas duas que eu citei, tá? E no Copilot Studio, você consegue automatizar. Então vira basicamente assim, você coloca assistente de RH lá, e vira uma conversa no Teams. E aí você pode só perguntar para ele. Aí qual que é o cuidado? Você saber quais são as regras, quais são as regras da casa no geral, né? Tudo, a legislação, enfim, você pega tudo que ele precisa saber e coloca, pode ser um documento, tá? Pode ser um PDF, pode ser uma pasta com vários documentos, tá? E você alimenta essa IA. Aí existe uma coisa ali que chama tem alguns chamam de conhecimento mesmo, ali no Flowise vai estar knowledge, tá? Que é realmente conhecimento. No Flowise vai ser, peraí, eu vou colocar aqui cada um. Então, em Flowise vai ser knowledge, então um banco de conhecimento, então você sobe ali tudo que ele precisa saber, e ele vai saber de forma bem pertinente. No N8N, você vai criar um banco de vetores, que basicamente é um banco de dados mesmo, que eu coloco ali as minhas informações. Né? Em inglês é embeddings, tá? Se você pesquisar por embedding, já tem até modelo pronto no N8N que tem esses embeddings prontos, tá?
E no Copilot Studio é conhecimento mesmo, tá? Então, não tem, sem segredo. E ali, você alimenta com tudo que ele precisa saber. E aí ele vai conseguir responder de forma muito pertinente, tá? Esse que é o segredo, né? Eu forneço a informação que eu quero que ele me dê. Eu não conto que ele me dê informação sem dar essa informação. Isso que é importante. Para currículo, gente, eu vou ser direto, já bati cabeça com isso, é o Gemini 2. Agora 3.0 Pro, vai ser o melhor. Por quê? Ele tem uma coisinha que chama janela de contexto. O que é a janela de contexto? É o quanto de texto ele consegue interpretar sem se perder no meio. Alguém já tem experiência de estar conversando com o ChatGPT num chat e de repente ele esqueceu o começo? Ele começa a vir do meio para o final? Isso chama janela de contexto, tá? Existem IAs que tem mais e outras que tem menos. O Gemini é o que tem mais. Ele tem, tipo, 10 vezes mais que o ChatGPT. Você consegue pôr um livro de 300 páginas dentro dele e ele entender tanto o conteúdo do começo quanto do final. Eu não sei se alguém aqui usou o Notebook LM, que é uma ferramenta com o Gemini embutido, é muito boa, tá? Você coloca um livro lá dentro e ele consegue te dar referência do que está no livro do começo de cabo a rabo. É porque é o Gemini, tá? Então, para currículo, primeira dica que eu daria, para ter esse cuidado dele não se perder nas informações, usa o Gemini. Mas lembre-se, um limite bom é pensar um livro de 300 páginas. Os currículos que eu tenho são 300 currículos, poxa, 300 currículos, cada um vai ter umas 2 páginas em média, eu vou estar falando de 600 páginas, então não deveria colocar os 300 currículos. Eu vou colocando de 100 em 100, tá? Para fazer triagem, aí eu pego a triagem de cada um do 100 e analiso. Outra coisa, critérios muito claros. Se você só falar, analisa aí para tal vaga, vai ser ruim. Mas se você tiver o cuidado de falar, olha, não quero segmentar por gênero, para mim não importa, para mim, sei lá, background acadêmico importa, enfim, você colocar realmente o que importa e o que não importa. Né? Experiência importa mais? Ou a pessoa ter alguma introdução importa mais? Que a pessoa gosta de escrever, se apresentar, falar das outras qualidades, mais soft skills do que hard skills? Então, eu acho que tudo isso que você puder descrever vai ser bem legal. E a boa notícia é, hoje, com esses modelos Pro, né, os modelos mais avançados, eles têm uma capacidade de raciocínio muito boa. Então, se você definir muito certinho o que você quer, ele vai provavelmente conseguir encontrar com uma boa precisão, tá? Da mesma forma que o notebook ele encontra com uma boa precisão uma informação dentro de um livro que você precisa, essas IAs vão conseguir fazer isso também, tá? Aí, se ela começar, porventura, a seguir um padrão, o que pode acontecer, tá? Ela começar a seguir um padrão que pessoas que se formaram em faculdades com mais renome apareçam mais. Você pode reforçar isso. Olha, para mim não importa a faculdade que a pessoa veio, importa o curso que ela fez, por exemplo. Você consegue reforçando isso também para o raciocínio, tá? Então, é um pouco ter muito claro o que você precisa e um pouco de tentativa e erro também, e usar a ferramenta certa, que eu já estou dando o caminho para vocês. Pode ser que daqui 3 meses a ferramenta certa muda? Pode, tá? Mas, por enquanto, o que a gente tem de melhor para lidar com grande quantidade de dados vai ser o Gemini. Muitas vezes, a gente precisa de um ritmo de treinamento que, primeiro, a gente não consegue lidar, porque a gente está focando no operacional, e também porque custa caro. Imagina que toda vez que eu precisar fazer um novo treinamento, eu tenho que envolver o pessoal em gravação, ou contratar várias consultorias, ou comprar um pacotão de curso online genérico, que nem sempre vai tocar no que eu quero que toque, né? Vai falar do que eu quero que fale, né? Eu posso usar IA como um tutor. Pessoal, eu tenho trabalhado num projeto recentemente que chama AI for Sellers, tá? Que eles criam basicamente uma plataforma de aprendizagem contínua de vendas com IA. Então, basicamente, assim, eu pego todo o know-how de conhecimento, todo o playbook de vendas, tudo sobre os produtos, tudo sobre venda consultiva, né? Que nesse caso, nessa empresa específica era de venda consultiva, e coloco numa IA e coloco ela para me gerar aulas específicas para o que eu preciso, para analisar o meu discurso de venda, e eu posso criar simulação com IA também. Hoje existe também soluções de IA que são em tempo real. Eu consigo bater um papo com uma IA em tempo real. E aí eu posso fazer essa IA ser um cliente chato. Eu posso fazer essa IA ser um desafio, né? Alguma coisa. Ou um professor tomando prova, e aí eu começo a debater com ela e no final eu tenho uma avaliação, tá? É possível fazer esse tipo de coisa. Então eu consigo fazer um treinamento contínuo, ultra personalizado, né? Sob demanda, e que eu não preciso gastar rios de dinheiro para fazer um grande evento sempre. Grandes eventos são necessários? São. Gente, é muito importante, vocês sabem melhor que eu, que fazer um treinamento, botar aquelas pessoas ali naquele momento, para aquele ofício de aprender é excelente, né? Muito importante. Mas nem sempre a gente está com muito tempo para fazer isso. E às vezes a gente precisa de um treinamento para além daquilo, né? Geralmente a gente pode ter o treinamento aqui, mas e depois? Né? E o depois a gente não sabe. Mas se a gente consegue, então, colocar uma IA para isso,
a gente consegue fazer um treinamento contínuo. O nome, essa chama AI for Sellers, tá? Mas basicamente é uma empresa de consultoria que faz o treinamento e fornece essa IA de treinamento contínuo depois, tá? É bem legal. Mas a parte boa é, vocês podem fazer isso, tá? Com aquelas ferramentas que eu citei, por exemplo, o N8N, Copilot Studio, dá para fazer. Basta você ter os manuais, basta você ter o conteúdo que você quer. Você pode criar ali um assistente dentro do Slack, dentro do Teams, no WhatsApp, que sabe aquele conteúdo, e você pode, cara, me faz uma aula sobre tal coisa. Eu não sei muito bem sobre aquele produto, como que eu poderia vender ele melhor? Ou eu não sei muito bem sobre X, né? Me ensine mais. Como que é o processo para que eu cadastre um novo cliente no sistema? Ele poderia ser um tutor do sistema também. Então, isso ajuda a gente também a cortar caminhos quando a gente fala em treinamento. Nem sempre dá para mobilizar todo mundo com treinamento. Mas uma IA dessa que me esclarece dúvida pontual, poxa, uma mão na roda. Eu posso ter ali sempre, né? E, gente, vamos lembrar. Acho que o padrão de qualidade, isso é uma frase que eu falei uma vez, ficou na minha cabeça, eu repito como um mantra em todos os treinamentos, que algo gerado com IA só é bom quando não parece que foi gerado com IA. Então, como a experiência ali do Emerson, né? Estou conversando ali numa IA no atendimento do hospital, e eu sei que é um robô, não tá bom, não é ruim, tá? Eu não vou aceitar um trabalho gerado por IA que não pareça que foi gerado por IA. Fala, Emerson. Eu queria aproveitar que você falou isso, eu queria saber a opinião sua. Eu tenho olhado nas redes sociais que tem muitos posts, né? Principalmente agora na política, que as pessoas não estão mais sabendo o que é IA, o que é realidade. Como é que você vê isso aí? O que é que você acha que vai acontecer? Será que vão criar algum tipo de selo obrigatório nas redes sociais para identificar que é IA? Vai ter como o próprio Instagram ou a Meta em geral identificar isso e informar as pessoas? Como é que você acha que vai ser isso aí? Porque eu acho que vai ser uma loucura. E como está agora, né, essa realidade, desse jeito que está aqui, eu já consigo perceber, né, a maioria das coisas que são feitas já, mas acho que vai chegar um ponto que nem eu vou conseguir mais saber também. É verdade, Emerson. Já está difícil, dependendo da qualidade. Pessoal, teve um comercial que foi para a prefeitura de Ulianópolis, tá? Pesquisem isso depois. Ele foi gerado 100% com IA, tá? Você não fala que foi gerado 100% por IA, tá? Vou escrever aqui, Ulianópolis, no Pará. Também veio de uma agência de viagens, mas só que foi de internet, né, no YouTube, naqueles 30 segundos ali, que foi feito todo em IA. Eu sei que foi feito por IA, mas as pessoas em geral, com certeza não, né? Exato. Então, mas é difícil, tá? O que está acontecendo, tá? Na verdade, toda ferramenta top de IA, as que podem te enganar, elas têm um selo, elas têm uma marca d'água invisível, tá? Você não vê como humano, mas uma plataforma conseguiria identificar. Por exemplo, o LinkedIn já tem isso. Se você pega uma imagem gerada por IA e joga ela no LinkedIn, ele coloca uma tag IA no canto direito, assim. Vocês já repararam isso? O Instagram para imagem já faz isso. Para vídeo, estão instaurando. Eu tenho uma suspeita, um pouco assim, é uma suspeita, tá? Não estou acusando, não sei se é isso mesmo. Mas que como os vídeos com IA engajam muito, eles não estão colocando essa tag, tá? Porque parecer que é real dá engajamento para a rede social e isso é benéfico para eles. Eu sei que no YouTube, quando a gente sobe um vídeo, tem um questionáriozinho, né? Que você vai preenchendo as tags, descrição, se é para criança ou não, se é para maior de... Enfim, aí tem uma pergunta lá que ele fala, esse conteúdo mostra uma pessoa que não está sendo ela mesma, ou que está falando uma coisa que não é ela que está dizendo. Enfim, ele quer dizer assim, que é uma IA ou é uma coisa real mesmo? Essa pergunta, você responde sim ou não. Não sei que critérios eles usam para confirmar se é verdade ou não, mas ele meio que pergunta a você. Então, acho que meio que já para dar uma espécie de filtragem ali para quem for assistir, ou noção ou não, que está em IA. Mas eu acho que vai ser complicado ele ter certeza, né? Porque por vídeo, não sei se vai ter metadados ou alguma coisa assim, porque às vezes você pega um vídeo e edita dentro de vários outros vídeos reais, e vai tornar outro vídeo, outro arquivo novo, né? E aí não vai ter nenhum tipo de metadados, eu acho, né? Que vai identificar que foi gerado por IA algum trecho ali, né? Sim, mas tem, tá? Não é bem um metadado, é uma marca d'água invisível no binário do... Enfim, todo arquivo ele é um binário, tá? Tipo 001, tal. Você só vê do Sora mesmo, tá pulando assim. Exato. Exato. E existe uma espécie de metadados que você coloca, marca d'água que você coloca nesse binário, tá?
Os vídeos gerados com IA já tem isso, tá? Tanto do Gemini, do VO3, né, que é incrível, tanto os da Kling, todas as ferramentas que a galera usa já tem, tá? É que é isso, assim, é fácil identificar, tá no binário, dá para fazer, mas por algum motivo as redes sociais ainda não fizeram. E o YouTube acho que está seguindo por esse caminho também, talvez para criar um algoritmo que detecte, não sei. Mas eu acho esquisito que não tem ainda, porque a tecnologia já está aí, a ser possível fazer, tá? Então, não sei, tá? Mas é possível identificar, existe uma marca d'água no binário, então não dá para eu tirar trocando o nome de arquivo e tal. Então, é uma questão de talvez uma legislação, né? De repente, obrigar isso, né? Já que tem uma forma de rastrear, né? Também acho que é por aí. A União Europeia está indo nesse sentido de criar legislação, essa obrigatoriedade, tanto de criar a marca d'água, pelas ferramentas que fazem, até open source, né? Quanto das plataformas em colocar essa tag, tá? Possível a tecnologia já está aí, já existe, e o mais legal da tag da marca d'água digital é que você não vê, né? Não é visível, né, no vídeo. Né? É só a máquina que entende que é máquina. Então, isso é legal porque muitas vezes você quer uma experiência imersiva, você quer colocar no seu app, você quer colocar na sua página web, né? Então, você não tem pretensão de enganar ninguém, né? Então, por isso que eu acho legal ser uma marca d'água invisível, né? Mas, acho que as redes sociais tinham que avisar, de fato. Mas isso tem tudo a ver com o padrão de qualidade, né? Então, se o vídeo passa, então ele está num padrão de qualidade bom e provavelmente teve revisão humana, tá? Isso que é legal. A gente só cria algo bom gerado por IA quando a gente tem uma revisão humana no fim das contas, uma edição, né? Alguma coisa assim. Fala, Jamile. A gente tinha uma previsão de fazer esse workshop, vou chamar assim, em 1 hora. Já estamos com 1h10. Por mim, a gente segue o flow. Gabriel, o que você acha? A gente segue o flow. E o pessoal também, o que vocês acham? A gente segue o flow. E aí a gente abre mais um tempinho. Eu vou pedir para Gabriel, porque aí ele consegue concluir a apresentação dele e ele dá mais 10 minutinhos para as perguntas. Bora fazer desse jeito? Ok? Então vamos nessa. Vou dar uma corridinha, o papo tá bom. Mas vamos que vamos, galera. Então, a ideia é a gente partir dos dados que a gente tem e transformar em decisão. Então, a gente pode usar a IA desde a organização dos dados, como criar insights com ferramenta de IA preditiva e a IA depois generativa de novo para trazer decisão para a gente, para trazer o insight daquele dado para a gente, né? E isso traz a morte do que a gente chama de BI, né? Do tradicional. A gente tem outro funeral aqui, gente. Teve do achismo e do BI tradicional, porque não precisamos mais ficar gastando energia entendendo os dados que estão ali. A gente só precisa gastar energia agora em pensar em estratégia, pensar em como aplicar, né? Então, a gente tem o exemplo, a gente não precisa mais de um relatório estático, a gente pode ter um dashboard em tempo real e que a IA consegue enviar os alertas antes de acontecer, né? Prever alguma coisa e fala, vai ter tal projeto, pá, já faz. E, gente, eu não estou falando de futuro, tá? Eu estou falando de algo que dá para fazer hoje, tá? Então, por isso que eu falo, que se você está no achismo e dependendo só de BI tradicional, ou até mesmo com a realidade de muitas companhias sem BI, estamos atrasados, tem que dar uma corrida. E essa corrida eu acho que é extremamente benéfica, tá? Porque quanto mais cedo a gente adotar isso, a gente ainda está na subida da curva, melhor é. E tem algumas formas de a gente ter atalho para isso, que são algumas ferramentas, tá? Eu peço que já tirem uma foto, um print disso aqui, que vai ajudar vocês a terem várias ferramentas interessantes para usar no dia a dia, né? Tanto de apresentação, quem aqui não gasta um tempão, né? Só para decidir o slide, se eu coloco um quadradinho aqui ou ali, se eu faço bullet points, ou se eu divido no meio, né? Gente, tem ferramentas que criam apresentações para você. Presentations AI, ele é bem versátil, ele é bom para quem quer fazer coisas com gráficos, né? O Gama, ele tem uma linguagem de design que lhe é própria, mas é muito legal também, acho muito, muito bonitas, né? Muito limpas as apresentações que ele faz. Para mexer com dados, gente. Nossa, tem um monte de dado, não está organizado, quero começar a tomar decisão com os dados que eu tenho. Tem a Obviously AI, bem legal, tá? Isso aqui é difícil encontrar pesquisando no Google, tá? Mas só esforça um pouquinho ali, vai clicando nos links e você encontra ela. A Alteryx, que também tem uma solução dessa, tá? Mas você pode usar também o Manus e o Gemini. Lembra que eu falei que o Gemini lida muito bem com uma quantidade grande de dados, então ele consegue fazer boas análises também. E você pode usar também coisas como o Perplexity, que é uma IA, não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma IA muito boa para ter pé no chão, né? Ela é feita para se pautar nos dados, então ela é muito boa para interpretar dados. E o Claude,
que é o que eu mencionei lá atrás, que tem um raciocínio muito bom, tá? Então, só para dar um exemplo de funcionalidade bem rapidamente aqui. Então, aqui, ó, eu vou subir, eu ativei a análise, aqui eu ativei a análise análise de dados, né, a ferramenta de análise de dados. Vou subir uma planilha, que é uma planilha com hábitos de consumidor no e-commerce, por exemplo, tá? E olha que interessante, eu só pedi para ele me trazer os principais insights do comportamento do consumidor. Só isso. Ele interpretou os dados para mim e me trouxe aqui fácil qual o comportamento de compra, o que influenciou. Eu posso ir ainda mais longe, cara. Eu posso jogar essa mesma planilha e falar para ele me criar um dashboard. Ele me cria um dashboard sobre todos esses dados. Olha que legal. Aí eu consigo ver visualmente. Então eu consigo ter tanto textualmente, para que eu não precise ficar olhando o gráfico, só entender o insight que ele está me dando, quanto não, eu gosto de ver gráfico, acho que me ajuda a analisar melhor, posso pedir para ele gerar para mim um dashboard. E olha que interessante. Eu consigo fazer isso para tudo, gente. E aí, para apresentações, esse aqui é o Presentations. Então, eu peguei aqui, lembra que ele me fez aqueles insights de forma textual? Eu só joguei aqueles insights de forma textual aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó, eu falei, cria uma apresentação de resultados desse relatório. Pronto. Peguei aquilo que o Claude me gerou e pedi para ele gerar uma apresentação. Aí depois, ó, olha que legal. Ele já escolhe as imagens pertinentes a que ele está criando, tá? Por isso que ele está... Você vai vendo ele desenhar em tempo real ali, tá vendo? E aí, no final, ele me deu uma apresentação daqueles dados. Então, quantas vezes a gente precisa demonstrar resultado para o pessoal, fazer aquele encontro anual, e aí a gente fica ali com um monte de resultado na mão, não sabe como colocar numa apresentação? Pode usar o Presentations. Joga ali só os dados que você precisa e está aqui demonstrando todos os dados, tá? E ele, inclusive, faz gráficos, tá? Nesse caso aqui, ele não fez, acho que é porque não tinha nenhuma tabela, né? Mas se você tem uma tabela ali, por exemplo, ele faz o gráfico da tabela. Super legal, tá? Que ele fez meio que um infográfico, né? Bem, separou nos quadradinhos e tal, fica bem legal, tá? Mas só para vocês verem como vocês podem começar já a usar IA, né? E para análise de dados, preditivo, que eu falei. Olha que interessante. Essa aqui é uma ferramenta que chama Akio, tá? Ela está mudando um pouco o modelo de negócios dela, tá? Mas a Alteryx é bem parecida, e a Akio, hoje em dia, acho que você só contrata plano Enterprise, tá? Para eles colocarem no ambiente de vocês e rodar. Mas olha que interessante, eu só subi uma planilha aqui. Essa aqui é uma planilha que conta uma história de uma empresa, tá? Que as pessoas estavam saindo voluntariamente, tá? E aí você quer entender por que elas estão saindo voluntariamente. O que está acontecendo? Quais são os dados que correlacionam? Então aqui eu tenho o título, né? O que a pessoa fazia lá dentro, os anos de experiência, o departamento que ela era, quanto que ela ganhava, da onde que ela trabalhava, quantas horas de treinamento ela teve. E, gente, eu só coloquei a planilha e esses gráficos que vocês estão vendo aqui, ele fez sozinho, tá? Não estava na planilha, ele já fez. E olha outra coisa legal que ele faz. Ele pega, por exemplo, uma coluna departamento e mostra a correlação entre o departamento e o título do trabalho da pessoa. E quantas horas ela trabalha por mês. E qual é o salário dela. Então, ele já consegue fazer as correlações. Isso daqui, em si, já é muito valioso para você analisar o que está acontecendo no RH. Mas não para por aqui. Gente, eu posso fazer limpeza dos meus dados, né? Isso é o que eu posso limpar. Eu posso fazer um merge. O que é um merge? Eu pego outra planilha com outras informações e cruzo. Por exemplo, eu quero saber se eu tenho várias filiais em várias cidades. Eu posso relacionar por cidade também, né? Então, eu pego só o nome da filial e cidade versus aqui a área que ela está. Então, por exemplo, a de engenharia fica em Botucatu, mas a área de marketing fica em São Paulo. E aí eu posso colocar isso e juntar as duas informações, por exemplo, né? E ver se isso me traz outras conclusões, né? E aí eu posso conversar com essa base de dados, como se ela fosse um analista de dados da sua empresa. Então eu peço assim, me mostra qualquer relação entre attrition, né? O termo em inglês que a gente usa quando a pessoa sai da empresa, tá? Voluntariamente, tá? E outras colunas, né? Então, o que eu quero saber? Como as outras colunas influenciam na pessoa tentar sair. Ele me mostrou algumas correlações aqui. Ele me mostra que anos de experiência, horas de treinamento, tem uma correlação maior. Mas é meio esquisito, né? Nossa, por que será, né? Aí vem uma máxima da análise de dados, né? Correlação não é causalidade, tá? Então, aqui, ele está mostrando que há uma correlação forte entre anos de experiência, horas de treinamento e a pessoa ter saído. Mas isso não conta a história toda, tá? Para eu saber a história toda, aí eu posso fazer mais perguntas, eu posso pedir gráfico também, tá? Mas para eu saber a história toda, eu preciso fazer uma análise preditiva, que ele também faz, tá? Então aqui eu estou só batendo um papo,
para vocês verem, ó. Ele vai gerar o gráfico para mim. Olha que legal, ele gera o gráfico. Aqui ele está mostrando para mim um gráfico da distribuição de attrition com anos de experiência, né? Então você vê que realmente tem uma correlação positiva, né? Mas olha que legal. Aí aqui eu tenho a parte de predição. E ele tem uma acurácia, uma precisão de 90%, ou seja, ele consegue me dizer com 90% de certeza se uma pessoa vai sair ou não, tá? Tá vendo aqui que as correlações estão aqui, ó? Horas de treinamento, anos de experiência, né? E aí, navegando aqui, você vai entendendo a história. E qual que é a história dessa companhia? A história era a seguinte: as pessoas que tinham mais tempo de casa estavam estagnadas nos seus cargos. Não subia mais, já tinha chegado no nível de gerência, não saía daquilo, né? E aí, elas começaram a pedir para sair voluntariamente, porque sentiam que estavam estagnadas, né? Basicamente, essa era a história. Então, por isso que horas de treinamento e anos de experiência tinham uma correlação com o fato deles estarem pedindo para sair, né? Aí o fato eles ficaram estagnados, porque provavelmente, e eram geralmente setores de tecnologia, porque provavelmente chegavam pessoas novas, que sabiam tecnologias novas, e elas eram promovidas mais rápido, ou até mesmo acima deles, porque eles ficaram estagnados, né? E também por isso que eu correlaciono horas de experiência, horas de treinamento, né? Justamente por causa disso. Ok, então, rapidamente, para a gente fechar nossa conversa, como eu uso, então, a IA de forma responsável? Ali eu mostrei um exemplo, usando o Acquio, que a gente está utilizando dados da companhia, né? Isso pode. Como que eu faço? O que eu devo fazer, né? Olha, para mim, existem esses 5 pilares para ter uma boa governança de IA. O primeiro é o toque humano. Repetindo aquele mantra. Gente, autoridade por IA só é bom quando não parece que é IA. Então, sempre revise o trabalho da IA. 2, transparência, que é uma coisa muito importante que eu vejo que falta nas companhias. Seja honesto sobre o que foi gerado por IA. Todo mundo ganha com essa honestidade. Se eu faço um trabalho com IA e mostro para o meu colega, olha, usei IA, o trabalho está bom. Ele vai falar, cara, ficou muito bom, não parece que é por IA. Como você fez? Aí eu vou mostrar para ele, não, eu fiz esse prompt aqui, depois eu joguei nessa ferramenta daqui e tal, aí eu revisei aqui no Docs e ficou assim o final. O cara aprendeu, todo mundo aprendeu algo novo, né? Eu, nossa, legal, então quando eu precisar fazer algo assim, eu vou fazer esse fluxo porque fica bom. Mas se ficou ruim, fala, nossa, cara, nossa, efervescente, vibrante aqui, que esquisito, cara. Você não revisou, não? Não, não revisei. Então tá bom, vamos olhar seu prompt. Então, ó, muda isso aqui no seu prompt. Vamos revisar agora o resultado. Vamos trocar vibrante por, sei lá, animador. Vamos colocar uma palavra mais natural e tal. Opa, legal. O meu trabalho ruim ficou bom com o IA. Então, todo mundo só tem que ganhar com transparência com o IA. E no fim do dia, a gente começa realmente a mexer no que realmente importa. Essa parte operacional, que tomaria 10 horas, toma 2. Né? Mesmo com revisão, mesmo compartilhando. E aí a gente pode se juntar e pensar coletivamente no que pode fazer melhor e impactar realmente a vida das pessoas, né? Terceiro, conheça a ferramenta. Aquilo que a gente conversou sobre Gemini, por exemplo, ser uma forma mais efetiva para analisar currículos, porque ele tem um contexto maior, é uma forma excelente, conhecer a ferramenta, utilizar e usar a ferramenta certa para o problema certo. Eu vou usar um Acquio, vou usar um Alteryx, vou usar um Opsly para analisar dados, porque elas são IAs que juntam a IA generativa com IA preditiva. E aí eu vou usar um ChatGPT para ser criativo, para me fazer campanhas, para me fazer comunicações internas, né? Então, saber o que usar também é muito importante. 4, proteja seus dados, tá? Gente, isso aqui tem muito a ver com leia termo de uso. Eu sei que é chato, então pega o termo de uso de uma empresa, joga na empresa concorrente, né? Vai lá no ChatGPT, copia os termos de uso, vai lá no Gemini e fala, o que eu tenho que me atentar com esses termos de uso? É uma forma excelente de você resumir e saber o que você tem que se preocupar, tá? Por exemplo, ChatGPT é só no plano Team e Enterprise, ou então fazendo uma solução via API, ou seja, se você usa aquele FlowEyes, aquele N8N, você usa via API. Aí você não compartilha seus dados para treinamento, tá? Então você tem que ter regra clara. Mas daí tem outro nível de regra clara também. Eu preciso usar CPF dos colaboradores para analisar alguma coisa? Não preciso. Preciso usar o nome completo? Não preciso, basta só o ID, né? Só o número do colaborador, não preciso usar o nome completo dele. Então eu posso criar regras também de tipo, eu posso usar uma IA aberta, pública, mas eu não estou compartilhando nada confidencial, nada sensível. Isso é importante, tá? Então, desde que você tenha regras claras para utilizar. Ou então, só utilize o Copilot, porque o Copilot está no nosso ambiente, está seguro. Ou só utilize a solução que eu criei aqui com o ChatGPT, porque ela está no meu ambiente, está seguro, tá? São boas formas de a gente proteger nossos dados. E 5, evite vieses. Lembra lá a amizade entre Nelson Piquet e Ayrton Senna versus a relação? Essa é uma forma de eu enviesar o modelo. Então, especialmente quando a gente está falando de RH, de seleção,
quando a gente faz aqueles critérios bem claros, é uma forma de a gente evitar viés e da gente trazer o resultado para onde a gente quer, né, nível de dados e comandos. Mas realmente, hoje eu estou mais do que emocionada, porque é o primeiro Café Acontece. Tenho certeza que o Daniel tá na mesma sintonia que eu, assim como o Gabriel também. E realmente nós demos um pico aí de 34 a 35 pessoas que vieram para 39, que maravilha, e acompanharam a gente durante um bom tempo. Então, eu tô muito feliz. Eu agradeço a presença de todos também. Esse é o primeiro de outros tantos que nós estamos planejando. Em breve teremos novidade aí com novos convidados. Jamília já tem um próximo convidado, e na sequência a gente vai se alternar aqui em trazer pessoas que engrandeçam e que possam colaborar com o seu brilhantismo aqui com nossas atividades, nosso crescimento. E é isso, pessoal. Agradeço mais a presença de vocês. Mais uma vez agradeço a Jamília, ao Daniel, a Nova Café Acontece Hub. Está aqui, esse é o QR Code do meu LinkedIn. Quem quiser se conectar, pode me chamar lá, perguntar dúvidas, qualquer coisa. Estou por aí para ajudar. E reforço que o Gabriel está disponível para palestras, consultorias, para workshops, para melhorar a produtividade das equipes dentro das empresas. Né? Quem precisar falar com o Gabriel, além do QR Code, pode entrar em contato comigo ou com o Jamília. Obrigado a todos. Uma boa noite. Um beijo, pessoal. Uma semana Valeu, linda. galera. Obrigado, boa noite. Beijo, obrigada, parabéns, Gabriel.